pessoal da Olivia, o Instagram profissional é Olivia_Tani, Tani, isso. T-A-N-I, né? Olivia, Isso. muito obrigado por você estar aqui, estou tão feliz. E eu estou super ansioso por essa live, cara. Quando tu me mandou Ai, que aquele bom que deu certo. quando tu me mandou aquele áudio mais cedo hoje, eu fiquei, nossa, eu quero ouvir isso, eu quero saber disso. Então, Então, querida, vamos começar. vamos começar, né? Primeiro, apresente-se para todos nós. Eu quero te agradecer de coração mais uma vez. Seja bem-vinda e o Eu que espaço aqui é agradeço. seu, tá? Eu sou seu fã. Ah, eu que sou a primeira. Eu tô antes de Tá, você me conhecer, viu? tá bom. Então, vamos lá. Boa Vamos noite lá, a Ana. todos, a todas. Seguidoras do Guilherme já, e algumas minhas alunas eu já vi que já estão por aqui também. Gratidão por estarem aqui e gratidão pelo convite. Bom, então, como o Guilherme falou, eu sou terapeuta infantil e a minha especialização é numa área da psicologia que se chama psicologia pré e perinatal, que no Brasil não é muito conhecida, né? Mas lá Uhum. fora já é estudada, Guilherme, há um século. O Então, quê? não é algo recente. Exatamente. Uau! Uau! Eu Show de até bola. separei aqui um livrinho para mostrar para vocês. Está escrito em inglês, mas só para vocês verem, está escrito assim, 100 anos, né, da psicologia 100 years, pré-natal. né? Isso, Nossa, então, cara. aqui, olha a grossura do livrinho. Uau! Em inglês. Em inglês. Então, lá fora já é bem mais conhecido do que no Brasil, e aqui é uma área ainda muito recente, então poucas pessoas conhecem. Mas o que fala a psicologia pré e perinatal? É a psicologia que estuda o psiquismo fetal, ou seja, traduzindo, estuda desde a existência, né, da vida, o feto, já tem uma consciência. Uhum. Então, a gente acredita popularmente, né, que o bebê, ele tá lá, não sente nada, não pensa, e que só Uhum. quando nasce é que ele começou a vida. Aham. Só que não é bem assim. Então, a ciência já comprovou, com a tecnologia, né, que evoluiu, já dá para ver o bebê com ultrassom até 5D hoje em dia, então se conhece muito da vida intrauterina, como Sim, não era possível no passado, né, na época dos sim, nossos pais, dos nossos avós. sim. Então, descobriu-se que o bebê, ele tem uma consciência, ele tem sentimentos e ele também pensa. E que o Perfeito. bebê, ele está junto com a sua mãe, né, durante a gestação, vivendo todas as experiências, sentindo tudo o que sua mãe sente e tirando conclusões a respeito dele mesmo, a respeito do pai, a respeito da mãe, a respeito da vida, a respeito de relacionamentos, de dinheiro, de trabalho, Olha só, cara. tudo o que a mãe está vivendo na gestação, no ambiente em que ela circula, né, enquanto está gestante, o bebê ele já está armazenando todas as informações. Pois é, É impressionante. era essa a primeira pergunta que eu ia te fazer. Vamos lá. A pergunta anotadinha aqui, né? Se é verdade que os bebês lembram de tudo, né, do que houve na gestação, então isso você acabou de confirmar, né? Mas como isso acontece, Olivia? Como é que isso é possível? Uhum. Explica pra gente, que eu tô super curioso. Então vamos lá. Desde o momento que acontece a concepção, surge a vida, né? Então, Uhum, independentemente aqui de crenças religiosas, a gente uhum, concorda que surge alguma energia, uma consciência, uma alma, enfim, uhum, cada crença chama de um nome, mas tem uhum. algo ali mais do que só células. Isso. Tem alguma energia ali que confere vida para aquelas células que vai se tornar, né? Se tornou um novo ser. Então, essa consciência, eu vou chamar de consciência, tá, gente? Mas aí cada um interpreta aí da forma que preferir, tá? Só para utilizar Maravilha. um termo que eu vou chamar de consciência. Então, essa consciência, ela já faz parte desse feto, que no início são só algumas células, depois vai se multiplicando, e tudo o que a mãe está vivendo, naquele momento ela nem sabe que está gestante ainda, né? No momento da Uhum, concepção ela ainda nem descobriu. Mas tudo que a mãe vive, ela libera no corpo dela neurohormônios referente a cada sentimento.
né? Então, se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo tristeza, medo, alegria, o nosso corpo libera uma série de neuroquímica que circula na nossa corrente sanguínea. Só que o bebê, né, o feto, enfim, ele vai receber essa corrente sanguínea da mãe. Depois de um tempo que ele já se instalar na placenta, ele começa a receber, no útero, né? Ele começa a receber já todo o fluxo sanguíneo. Então, o ambiente em que ele está imerso é como se fosse uma sopa neuroquímica dos hormônios que aquela mãe está produzindo através, né, dos sentimentos que ela tem ao longo do dia inteiro. Então, e isso de manhã é ciência, né? Isso é ciência, sim, né? Isso não tem nada de achismo, não tem nada de... é comprovado cientificamente, não é isso, Olivia? Cientificamente, porque se a gente fizer um exame de sangue agora, a gente vai perceber nesse exame os hormônios referentes ao que eu estou sentindo. Então, se eu estou estressada, vai ter hormônio do estresse lá. Se eu estou num estado de tranquilidade, de prazer, vai ter outro hormônio lá. Então, mais populares, adrenalina, cortisol, serotonina, e etc. Né? Então, cada sentimento produz toda uma fisiologia diferente na mãe, enfim, qualquer pessoa. Só que o bebê, ele recebe tudo isso pelo cordão umbilical. E o que acontece com o sangue, Guilherme, quando o bebê está recebendo o sangue através do cordão? Ele recebe os nutrientes alimentares, né? Tudo que a mãe está ingerindo ali vai pelo cordão através da corrente sanguínea. Isso todo mundo concorda, certo? Sim. Mas no sangue também chegam os nutrientes emocionais. E o que fazem esses nutrientes emocionais? Eles mandam, né? Então tem a neuroquímica, o neuropeptídeo, falando tecnicamente aqui. Ele vai mandar uma mensagem, carregar uma mensagem de como o cérebro precisa se formar. Então, é bem importante perceber que é a emoção da mãe que coordena a formação neuronal, formando toda a base de como esse cérebro vai funcionar ao longo da vida inteira. Então, caraca, quando o bebê nasce, né, a gente fala, o bebê nasceu, ele não sabe de nada, é uma tela em branco. Não, ele traz na tela dele, no HD dele, todas as informações que a mulher viveu a cada dia desde a concepção. Então, quando o bebê nasce, você concorda que tem um cérebro lá dentro da cabeça dele, certo? Não nasce com a cabeça oca. Então, exatamente. Lógico que o cérebro vai continuar se desenvolvendo, mas a base, né, já tem uma estrutura, não é oco, certo? Essa estrutura já vem com todas as informações que ele aprendeu ao longo da gestação. Então, um exemplo, né, para ficar mais claro. Vamos supor que essa gestante passou por bastante estresse, tá? Estresse no trabalho, porque ela comunicou para o chefe, aí começaram a fazer bullying com ela, né? Tem toda essa história. No relacionamento teve brigas, por exemplo. Violência, então ela passou por situações estressantes, tá? Então o bebê ele vai receber todo o hormônio do estresse, principalmente o cortisol, a adrenalina. E esses hormônios, quando chegam no bebezinho em formação, eles vão avisando, ensinando para o bebê que, olha, você precisa ficar alerta, porque a sua mãe vive num ambiente que é inseguro, que você corre algum risco, né? Por que a mulher está estressada? Porque ela não está segura, tranquila, né? Então, esse cérebro ele vai se desenvolvendo de uma forma mais alerta, ativa, e o cérebro vai entendendo. Então, se minha mãe está passando por tanto estresse e o ambiente em que ela está é inseguro, eu preciso ter mais o quê para sobreviver? Eu preciso ter mais músculos, porque assim eu consigo fugir ou enfrentar situações de perigo, que é o nosso instinto de sobrevivência, sistema reptiliano, né? Então lá ele já vai desenvolvendo um sistema adaptado para sobreviver melhor quando ele nascer nesse ambiente. Então vamos supor que essa mãe está com risco de saúde e pode, sei lá, perder o bebê por algum motivo. Existe um risco, o médico pediu para ficar em repouso e tal. Então ela sente muito medo. Ou ela está gerando um novo bebê após uma perda anterior. Então, como ela já teve a experiência da perda, ela normalmente e naturalmente sente medo na gestação seguinte, né? Não posso perder, não posso perder. E o bebê, ele está recebendo toda a neuroquímica
do medo. Do medo. Do medo. Olivia, posso E fazer, aí, posso fazer só um parênteses rapidinho? Tô falando isso, me veio muito claro uma coisa. E às vezes isso chega como uma crítica. Às vezes eu digo assim, poxa, mas tudo recai sobre a mãe, tudo é culpa da mãe. Né? Muitas mulheres, principalmente as mulheres, dizem isso, mas tudo é culpa da gente, tudo é responsabilidade da gente. Mas só por essa explicação que você está dando, de pouco mais de 10 minutos ou de 10 minutos, olha a responsabilidade, querendo ou não, que essas mulheres têm. Quer dizer, não é só a responsabilidade de carregar na barriga, né? Mas, gente, na responsabilidade no sentido negativo, positivo, tá? Mas não no sentido só de carregar na barriga, mas a formação emocional daquela criança. Nossa, isso aí é muito... E é por isso que o bicho sempre pega quando se trata de mãe, né? Tu és facilitadora também de constelação, tu sabe do que eu tô falando, né? O bicho sempre pega quando chega no tema mãe. Né? É porque, aí eu quero fazer um complemento, porque você está falando favor, que sim, é uma responsabilidade das mulheres, sim, mas é porque nós, mulheres, somos o portal de chegada para essa terra. Então, nós temos um papel bastante importante. Porém, assim como na constelação, 50% da responsabilidade continua sendo do homem, né, do pai. Por quê? Dependendo como esse pai cuida dessa gestante, ela vai se sentir mais estressada ou mais tranquila, mais magoada ou mais cuidada. Então, o pai também interfere. Mas nós ainda somos coadjuvantes. Vocês são protagonistas. Não tem jeito. 50-50. Mas é importante perceber que, na verdade, essa responsabilidade sobre a gestante é da sociedade toda. Sim, querida, claro. É o trabalho, né, no ambiente de trabalho que não protege uma gestante, que exige que ela faça tudo antes de sair de licença maternidade, aí já começa o terrorismo de ser demitida, então essa mulher não tem uma tranquilidade, né? A sociedade que deveria zelar por todas as gestantes, porque nós estamos formando os novos cidadãos. Então, exatamente. Nos países mais desenvolvidos, Guilherme, olha que interessantíssimo, eles já entenderam que ao dar toda a assistência emocional para uma gestante, os gastos com a saúde pública no futuro diminuíram imensamente. Putz, cara. Então, eles já entenderam que para diminuir os custos com a saúde pública na idade adulta, tem que proteger a gestante. Começa tratando a causa e não a consequência. Exatamente. Que é o mais inteligente. Exatamente. Então, um dia a gente vai chegar lá, eu tenho fé. Mas só de fazer essa live, eu já estou levando informação para tanta gente que já vai ter um outro olhar, né? Claro. E assim, aqui rapidinho, acho que a André, não sei, botou muito bom, gostei da explicação sem machismo. E assim, gente, rapidinho, tá, Tami? Quando eu falei da responsabilidade da mãe, não é eximindo o pai, não, pelo contrário, tá? Mas o que eu quero te dizer é assim, por isso que muitas pessoas se queixam também da mãe, porque querendo ou não, por mais que, concordo com você, 50% papai, 50% e tantos por cento o ambiente de trabalho, o ambiente como um todo, o relacionamento com os sogros e tal, mas é no corpo da mãe que aquilo ali vai se formando. Então, querendo ou não, gostando ou não, vocês são protagonistas. E isso não é ruim, não, pelo contrário. Isso é muito bom, vocês têm uma responsabilidade muito mais, vocês deveriam ser endeusadas. Como vocês eram lá atrás, nas religiões pagãs, né? Nas religiões pagãs existia a figura da mãe, não Maria, mãe de Jesus, mas a mãe, né? Então, que era muito cultuada. E eu acho isso muito bonito, porque é mesmo, o mundo é feminino, cara. A gente só está aqui mais por causa de vocês, porque não adianta ter a sementinha, onde é que essa sementinha vai crescer, né? Pois é. Então era isso que eu queria falar. Eu posso te fazer mais uma pergunta? Ou tu quer falar mais um pouquinho sobre essa primeira pergunta? Eu quero voltar na questão do medo, porque a situação da mulher se sentir insegura, principalmente por conta de perdas anteriores ou por risco de saúde, alguma coisa nesse sentido, é muito grande, né? Então, retomando lá o que eu estava falando, quando a mãe sente muito medo de perder, o bebê ele vai recebendo essa informação, né? E só para você entender como impacta, Guilherme,
a forma como os neurohormônios vão chegando no organismo, no corpo do bebê, vai gravando nas células do corpo, em todas as células, tá? A gente chama isso de memória celular. A informação predominante da mãe, então, ou o estresse, ou a raiva, ou o medo, e isso vai formando a base de estrutura de personalidade da vida inteira daquele indivíduo. Então, esse bebê, ao nascer, ele vai ser muito apegado à mãe, não consegue dormir longe dela, não consegue ir com outras pessoas, vai ter uma insegurança muito grande, tipo, né, quando vai para a creche, e ao longo da vida tem uma dificuldade muito grande com separações, né, extremamente apegado à mãe por conta do medo de perdê-la, porque essa é a informação que chegou para o bebê, não posso perder, não posso perder, e o bebê ele vai entendendo, então não posso perder minha mãe, não posso perder, existe um risco, a vida é arriscada, e quando tem risco de vida, ele vai entender, tem um risco de morrer, existe um risco muito grande que envolve minha vida, então um conflito de vida e morte, que a gente vê muito na constelação, está presente, se inicia nesse conflito que a mãe vive de não posso perder este bebê, né? Então, a personalidade vai se tornando mais insegura, extremamente apegado à mãe. Então, quem nós somos até hoje, Guilherme, começou na gestação, através do que nossa mãe viveu enquanto nos gerava, né? E, então, essa informação eu acho bem importante, porque eu ouço muito as mães, né, e mesmo os médicos, obstetras, psicólogos também falarem, imagina, a gestação não é tão importante assim, o importante é depois que nascer, só que não. A estrutura de quem nós somos, como nós funcionamos, como nós nos sentimos, tudo começa na gestação. E aí, a gente acha também, eu queria trazer aqui uma informação que pode ser chocante, mas quando a gente, mãe, né, ou pai, tem uma expectativa por um sexo específico, eu quero que seja uma menininha, eu quero que seja um menino, porque só tem menina na família, é o primeiro filho, e aí o pai quer que seja menino para jogar bola, ou a mãe quer que seja... O bebê, ele tem total consciência sobre o que aquela mãe está sentindo, o que o pai está falando, então ele vai tirando conclusões a respeito de si mesmo, e é lá que começa a autoestima do indivíduo. Como ele se sente, como ele se enxerga perante o mundo. Se eu sou bom o suficiente, se eu sou amado como sou, ou se eu sou uma frustração para os meus pais, se não sou aceito do jeito que eu sou. Então, a autoestima começa na gestação. Eu sei porque você está com essa cara. Posso falar? Pois Pode eu queria compartilhar isso. Eu sei que tem muita gente fazendo pergunta, gente, e assim, vai ser quase impossível a gente responder as perguntas de vocês hoje. Tanto que eu tenho a intenção com a Olivia, de mais na frente a gente fazer outras lives para responder só perguntas, né, Olivia? A gente ainda não acertou isso, mas se ela quiser, eu, por mim, super topo, né? Mas, enfim. Tô dentro. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, por isso que a Olivia falou isso, né, Olivia? A Olivia, há algum tempo... 3 semanas, mais ou menos, né, Olivia? Ela fez 2, 3 semanas, ela fez uma consulta com a gente, comigo e com a Thaís. O meu filho mais novo, o meu caçula, que vocês acompanham aqui, né, para quem me segue. Eu tenho um caçula de quase 4 anos, o Luiz, Guilherme, e ele tem um quadro de rinite alérgica. E eu procurei a Olivia para ela nos ajudar nesse sentido, né? E aí, tem um fato, que é por isso que a Olivia falou, eu tinha muito desejo de ter uma menina. Isso aí eu não escondo. Eu tinha um desejo assim imenso. Eu já tinha nome, tudo para o Luiz, como menina, né? E quando a gente descobriu o sexo dele, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é a realidade, enfim, era o que ele dava conta naquele momento, né? Quando a gente descobriu o sexo dele, por volta dos 4 meses, eu peguei um baque, porque eu queria muito uma menina, por questões minhas, tá? E eu lembro que eu passei uma semana mal por isso, muito mal. E a Thaís também ficou mal. Mas a Thaís ficou mal não por ser um menino, porque para ela tanto faz. Era porque eu estava mal. Mas graças a Deus foi uma semana assim que eu pude rever muita coisa em mim e tal, e passou. E hoje, gente, aliás, hoje não, depois disso, e principalmente depois que o Luiz nasceu, porque a gente pega e olha, e o que os olhos veem, o coração sente, né? Eu não vejo meu filho como uma menina, pelo contrário, eu amo ele ser um menino.
Amo de paixão. E aí, Olivia, depois daquele dia, todo dia eu e a Thaís, a gente fica dizendo pra ele, eu amo você ser um menino. Eu amo você ser um menino. E aí tem dia que ele fica, papai, eu sou um menino. Você gosta de mim, menino? Alguma coisa assim. Né? Ele fica nessa coisa e a gente já percebe que ele, não sei, alguma coisinha nele ficou diferente. Né? Então, eu fico reforçando isso, mas não é porque você me disse, Olivia, né? Eu já até tinha uma noção disso, mas é porque realmente eu amo ele ser um menino. Né? Mas, infelizmente ou felizmente, ele ainda vai colher alguns frutos disso, mas ainda bem que ele tem um papai que gosta de fuçar nas coisas, né? E por aí vai. Bom, vamos continuar, senão a gente vai seguir. Mas muito obrigado por falar isso. E eu quis dar esse testemunho, porque isso é muito sério, né, gente? Então, o importante é aquela coisa que as pessoas sempre dizem. O importante é vir com saúde. Não importa se é menino ou menina, né, Olivia? Eu penso assim hoje, mais do que nunca. E o fato de a mãe ou o pai terem uma preferência também tem um motivo inconsciente por trás, né? Então não é assim, por mal, tal. Então aí precisa constelar para ver aí, né? Mas não é incontrolável essa vontade, essa preferência que a gente tem. Um dia eu te conto. Então, pois é, cada um tem seus motivos. Mas o fato é que para o bebê, o que fica é o que ele viveu antes da descoberta, porque quando um pai ou uma mãe está esperando um sexo específico, o bebê ele já sabe o que ele é. Então, até descobrirem, imagina quantas semanas que ele fica, ai meu Deus, minha mãe vai descobrir que não sou o que ela está esperando, e se ela me rejeitar, e se eu não for aceito, e se não sei o quê. Então, o bebê, gente, pode parecer muito louco o que eu estou falando, mas é literalmente assim, o bebê pensa. E tira conclusões, que nós chamamos, né, popularmente de crenças. São as nossas crenças, depois você ouve por aí crenças limitantes, tal, Sim. Mas isso é porque na gestação a gente já vai entendendo como temos que funcionar, tá? Olivia, rapidinho. A Thaís acabou de escrever aqui, e ele ouviu aqui e está dizendo, papai ama o neném ser um menino. Fiquei até emocionado aqui agora. Vamos pular para a segunda pergunta, senão a gente vai sair daqui. Tá bom. Bom, então, você acabou de falar que o bebê tem os pensamentos e tal, né? E que ele tem, inclusive, as memórias, né? Mas como é que essas memórias, como é que elas se manifestam se eles não falam? Uhum. Né? Se eles não têm como se expressar através da fala? Por questões óbvias. Então, o bebê, a partir do momento que nasce, ele, como eu falei, ele não é uma tela em branco, ele já vem com todas as informações de como ele tem que se comportar com cada um dos pais, tá? E aí, se ele é bebê, como que ele manifesta tudo que foi vivido na gestação? Ele pode ter uma série já de disfunções. O que são disfunções? Então, é um bebê, por exemplo, que não mama direito, tem dificuldade em fazer a pega, não quer mamar, aí começa a falar, esse bebê é preguiçoso. Então, depende, obviamente, de cada situação, porque o bebê que nasceu de parto cesariana, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ele pode ter toda uma desorientação em mamar logo após o nascer, porque ele está literalmente anestesiado pela química da anestesia da cesariana que chega ao bebê, mas ninguém fala sobre isso, já vou falar sobre isso. Okay. Mas um bebê que deveria estar mamando, por que ele não mama, não consegue? Porque ele já tem uma desconexão com sua mãe, que vem da história de gestação, por exemplo, uma gestação que foi rejeitada, um bebê que não foi esperado do sexo que ele é. Lá ele já se desconectou com uma mágoa, por isso que ele tem essa disfunção, por exemplo, de mamar. Outra disfunção é um sono extremamente agitado, picado, com o que a gente chama popularmente de terror noturno, porque ele tem informações que para ele foram traumáticas e ele está manifestando isso o quê? Mostrando, eu não consigo relaxar porque eu tenho que lidar com algo que foi tão difícil para mim, que é ser negado pela minha própria mãe, ou ser separado da minha mãe no nascimento, que eu não consigo relaxar. O próprio pai também ser negado pelo próprio pai. Ou do pai, sim, ou ser abandonado pelo pai, né? Sim, então tem todas essas informações e principalmente o momento também do nascimento, que eu já vou falar daqui a pouco. Isso, é a próxima pergunta. Bebês, então, por exemplo, a próxima pergunta. Bebês que, por exemplo, não aguentam, né, não querem ser tocados.
é muito difícil a troca de fralda, é muito difícil a hora do banho. O que eles estão contando? Eles estão contando a história deles, por exemplo, de quando eles tiveram contato físico no corpo que foi traumático. Exemplo, cordão umbilical enrolado. O cordão umbilical no pescoço ou no corpo, apesar de, né, você falar, não é impeditivo para um parto normal. Ok, não é, mas aqui eu estou falando de outra coisa, porque as pessoas confundem muito. Eu estou falando do contato físico que ele teve, da sensação no corpo daquele cordão enrolado. Então, o bebê, ele tem a memória do desconforto que foi ficar preso. Então, não é um bebê que está lá enrolado, tudo bem, ele não sentiu nada, nasceu, tirou o cordão, maravilha. Não, as memórias do cordão umbilical persistem pela vida inteira. São pessoas que comumente não conseguem usar gravata, colar, gola alta, cachecol, porque eles sentem um incômodo aqui. Por quê? Porque tem uma memória celular na região onde estava enrolado. Mas eu tinha, eu nasci, eu te falei isso, com um cordão duas vezes enrolado no pescoço, né? Tanto é que o meu parto foi de cesárea, você vai já falar sobre isso. Mas eu usei gravata durante 16 anos, eu não me incomodava não, eu gostava. Então, não é regra. Tá. Não é regra, mas é bem comum. E aí você percebe bebês que não conseguem, por exemplo, na troca da roupa, quando vai passar a cabeça na gola, eles se agitam muito. Porque remete a uma memória celular, por exemplo, sabe? Então, não é regra, tá? Mas exemplos que eu conheço de casos que eu já atendi, crianças que não conseguiam colocar aquele avental para cortar o cabelo. É mesmo? Quando vai ao cabeleireiro. Sim. Porque, imagina, coloca aquilo lá em torno do pescoço e ativa a memória do cordão. E aí a criança entra num pânico e acha que o moleque é birrento e não é. Ele está contando a história. Né? Mas olha, no meu caso da gravata é porque eu gostava, eu achava bonito. Eu sou um cara vaidoso, na medida do possível. Então... Mas assim, não incomodava não, achava bonito. Se você tivesse a memória, você não iria conseguir usar. Tá, que bom. Entendeu? Graças a Deus, então, que isso aí deletou de algum jeito, né? Alguma coisa deletou. Apagou da memória. Ou não ficou, né? Porque realmente depende de caso a caso, porém é bem comum. Então, por exemplo, bebês que não conseguem ficar no bebê conforto. Coloca no bebê conforto, entra em pânico, chora, tal. Isso tem a ver com memórias também que estão no corpo dele. E que tem a ver normalmente com o parto. Porque quando o bebê tem o contato físico pela primeira vez, é no nascimento, né? Então é o contato físico ou pelo canal vaginal da mulher, que é bem apertado, ou é pela uma cesariana em que ele é segurado e removido. Peraí, segura aí que essa é a próxima pergunta. Tu já tá antecipando. Isso. É que tá tudo interligado. Eu sei, mas deixa eu fazer a pergunta oficial. Vai ficar mais bonitinho. Tá bom, faz a pergunta. Pergunta número 3. Tá? Sim. E o nascimento? No caso, o parto. Qual é a importância dele, né? Da forma como ele nasceu? Cesárea, normal, fórceps, né? Qual a importância disso? Então, o nascimento é o momento mais marcante da vida de todo indivíduo. Todos nós, 100% de nós, tá bom? Estamos repetindo até hoje a forma como nós nascemos. Como assim? A forma como se nasce determina o roteiro emocional de como eu funciono na vida. A forma como eu chego à vida é como eu funciono na vida. Então, o parto, assim, todo o trabalho, né, o roteiro do nascimento é o nosso registro mais profundo. É o que mais determina a nossa personalidade. Então, vou falar brevemente, né, porque tem inúmeras situações, cada parto é um parto, e o que importa mesmo é todo o roteiro, desde entrar em trabalho de parto até o final, ou não entrar, né, numa cesárea agendada, e os sentimentos da mãe no momento do nascimento, em todo o roteiro. É isso que fica marcado na gente. Então, eu vou dar exemplo. Então, num parto normal, o bebê decide o momento de nascer. Ele pensa, estou preparado, vou juntar toda a minha energia, eu vou passar, né, pelo canal e vou nascer. Então, ele toma a decisão. E aí, ele libera um hormônio que chega no corpo da mãe e que inicia o trabalho de parto.
Então, quem inicia o trabalho de parto é o bebê. É o bebê. E aí, entra no trabalho de parto. Aí, eu vou dar um exemplo aqui, né? Correu tudo bem e nasceu. É um bebê que, na vida, tem uma autoconfiança, que é diferente de autoestima, tá? Uma autoconfiança de que ele é capaz de enfrentar desafios, mesmo com dificuldade. É um bebê mais proativo, né? Um indivíduo, na verdade, proativo, que sabe tomar decisões, que pode liderar, porque ele conseguiu enfrentar a dificuldade e concluir com sucesso. Okay. Agora, vamos supor que foi um parto, que foi com uma indução, então. Né? Não entrou em trabalho de parto naturalmente, foi induzido quimicamente, né? Porque a ocitocina que aplicam na mulher é sintética. Então, essa ocitocina é vista como uma intervenção. O bebê ele não decidiu nascer, ele é pressionado a nascer. E aí vamos supor que a mãe sente muito medo no momento do nascimento ou existe um risco de vida ou para o bebê ou para a mãe no momento do nascimento. Então, se torna um indivíduo que não tem a iniciativa de fazer as coisas, ele precisa ser pressionado para começar. Só que quando ele é pressionado, ele tem raiva, porque não era o momento dele. Então ele sente raiva quando alguém manda fazer, mas ao mesmo tempo não começa se não for mandado. Aí ele começa a fazer a atividade. Aí como no nascimento teve um risco de vida, vem a memória do medo. Aí, para não enfrentar o risco de vida, ele larga as coisas e só vai conseguir com ajuda finalizar. Né? Então, quem teve esse risco de vida no nascimento não consegue com facilidade concluir as coisas. Um curso, um projeto, porque o inconsciente tenta proteger. Olha, não vai lá que você vai correr risco de vida. Fica aqui, larga tudo isso. É o registro que fica da forma como nascemos. Num parto cesariana, principalmente agendado, o bebê não teve a escolha de nascer. Ele, nem perguntaram se ele queria ou não. Ele teve o espaço de segurança dele invadido, violado, e ele foi agarrado e removido. Tá. Posso fazer uma pergunta nisso daí? Não, conclui, desculpa. Pode. Mas eu quero fazer uma pergunta sobre o parto cesariano. Mas tá. Pode continuar. Então, qual é a experiência do bebê? Ele tá lá, daqui a pouco ele é agarrado e retirado contra a força. Então imagina que você tá andando na rua, de repente alguém vem te rapta e põe num carro. É um susto muito grande, né? E é uma violação e ele, querendo ou não, ele é agarrado com força, porque um médico não vai agarrar de levinho para tirar, né? Porque o buraco para ele movê-lo é estreito, né? Porque o corte é pequeno, o bebê é assim, então para passar. Então ele é agarrado com força e isso deixa memórias traumáticas no corpo, né? E aí eu ouço muito as mães falarem, mas Olivia, o parto cesariano foi super tranquilo. Foi tranquilo para a mãe, porque para o bebê foi traumático. Isso. Exato. Aí Tá, continua. Porque eu tô doido pra te perguntar. Claro, desculpa. Segurei. Perdão. Aí, como é que fica a personalidade desse indivíduo? É um indivíduo que também não tem tanta proatividade, precisa de um estímulo para concluir as atividades porque ele só conseguiu nascer com ajuda. Ao mesmo tempo, quando você interfere, olha, não faz assim, não pode, faz desse jeito, fica extremamente irritado, se sentindo violado, pode ficar agressivo, ele não gosta de ser mandado, porque ele não teve o direito de escolha, né? E tá vendo, Thaís? Agora a Thaís vai me entender perfeitamente. Fala a sua pergunta. Na verdade, assim, é uma pergunta até semelhante que a Cláudia agora fez por último, mas é semelhante a dela, mas não é igual. E aquelas pessoas é ótimo, né? Aquelas mulheres que querem, se predispõem a fazer o parto natural, entram no trabalho de parto, mas por algum motivo que eu não desconheço, que eu não sou da área, né? Mas que não tem a dilatação, sei lá, não sei. Não tem que fazer cesárea porque já está chegando na hora e a criança não sai pelo canal vaginal. E aí? Então, o que fica no bebê é a experiência do ponto de vista dele. Então, mesmo que duas mulheres passem pela mesma situação, entrei em trabalho de parto, chegou lá na hora, não dilatou, teve que fazer uma cesárea de emergência, ou como no caso dela que está perguntando, eu fiz a cesárea para ligar as trompas. Mesmo que sejam duas mulheres com a mesma experiência, o que vai ficar no bebê é a experiência do bebê, do ponto de vista dele. Então, pode ser diferente, como acredito vai ser bem parecida.
Aí, então, o bebê, ele fala, eu decidi nascer. Beleza, tô aqui, confiante, o trabalho de parto é o bebê, que coordena em conjunto com o corpo da mãe, tá? Só que aí, por motivo XYZ, não deu. E precisou ir para uma cesariana. Então, qual é o roteiro que fica nele? Eu tomo a decisão, eu faço, vou indo, beleza, chega num determinado momento, tem um obstáculo, e aí, não adianta, não vou conseguir passar, só consigo com ajuda. E aí essa pessoa fica esperando uma ajuda. E não tenta passar esse obstáculo. Porque quem passou por esse obstáculo é o de parto normal, né? Então ele não tem autoconfiança. Muitas vezes nem começa um novo desafio, porque ele já sabe que ele não vai conseguir chegar até o final. Ele é capaz. Deixa eu deixar bem claro. Quem nasce de parto normal ou cesariana tem a mesma capacidade. Mas a crença deles é diferente. Pronto. Um não é melhor que o outro, mas é que ele acredita, um acredita que é capaz, o outro acredita que não é capaz, tá? Então, a crença que fica é diferente, não é a habilidade do bebê, tá? É interessante, só contar uma experiência minha que aconteceu em 2014, foi 2014, eu fui fazer um trabalho com homens em Fortaleza, em Aquiraz, no Ceará. Nós éramos 20 homens, era um trabalho masculino, né? Só homens. E num dos exercícios, no segundo dia, eram 3 dias, eles ficavam como se fosse uma ponte de joelho, né? E nós tínhamos que passar um a um pelo canal, por aquele canal, simulando o par. Cara, Sim. chegou e eles apertavam mesmo, que era pra gente atravessar aquilo ali com dificuldade. Teve um momento que apertou, quando foi na minha vez, lógico, que eu quase desisti. E era uma agonia tão grande. E eu dizia assim, eu não vou conseguir. E aí o facilitador dizia, vai, tu consegue sim, vai. E aí, sabe, eu tirei força, não sei da onde, mas aquilo ali foi uma agonia tão grande. E quando eu saí, pense no alívio. Mas pense no alívio. Então eu fiquei imaginando assim, caraca, cara, isso é muito louco, né? Então ali eu acho que eu mexi em alguma coisa, não mexi, Olívia, em relação ao meu parto? Sim, porque esse exercício exatamente ressignificou. Porque nesse exercício que eu conheço também, vai ativando as memórias que estão no seu corpo, que são as memórias celulares. Isso. E aí você entra na fisiologia de como foi a sua experiência original, que foi o seu parto de fato. E aí, como teve um estímulo, você conseguiu ir até o final. Mas quando você era bebê, não teve esse estímulo, né? Então ficou com uma crença. E o bacana é que foi só com o homem, cara. Então, porra, foi assim uma conexão com o meu masculino. Eu recomendo esse exercício para qualquer pessoa. Independente de ser só com homem, só com mulher. Tu sabes, tu conhece, tu sabes o quanto que é bom. Bacana. Teve uma pessoa que botou aqui em cima o seguinte, ela disse assim, desculpe, mas ela acabou não falando direito da personalidade do bebê que nasce de cesárea. Eu acho que tu falou, não falou? Falei. Então, mas basicamente assim, para ficar claro. Então, tem a crença, tá? Não é a incapacidade, mas tem a crença de que não é capaz de concluir as tarefas sem ajuda, mas ao mesmo tempo fica extremamente irritado quando alguém manda ou se interfere no jeito como faz, né? E, na verdade, o parto cesariana, deixa eu corrigir, todos os partos são traumáticos para o bebê, Guilherme. Hoje mesmo estava comentando com uma pessoa que ela falou assim, eu não acredito que eu fiz um parto humanizado, sem nenhuma intervenção, e o meu bebê tem traumas. Todo parto é traumático. Vim para esse planeta traumático. Exatamente, né? Porque é um desafio. Imagina o bebê que está de ponta cabeça, sofrendo a contração no crânio, no corpo inteiro, tendo que passar, né, pelo canal vaginal. É extremamente dolorido num corpo super sensível. Então, se para a mulher é dolorido, para o bebê é dezenas, centenas de vezes mais dolorido, tá? Ele não nasce chorando de graça, não. Né, Olívia? Não, não é porque só o oxigênio entrou no canal, nos pulmões, não. Não é por isso, não é só por isso, não. Tá? Legal. Tem uma série de fatores em todos os tipos de parto. Então, cada parto é um, e como eu falei, o que fica no bebê é todo o roteiro de como foi, desde o trabalho de parto até o pós-parto, tá? Então, aqui, esse tema aqui, Guilherme, é infinito, né? Não tem como falar, eu tô até que nem a constelação. É que nem a constelação. Sim, não tem como.
Antes de fazer a última pergunta do meu roteirinho aqui, eu quero fazer queria que você respondesse uma pessoa que perguntou aqui. Ela já tinha colocado antes e colocou de novo. Ela quer saber o que acontece com o bebê, como é o caso de um bebê que nasce de um parto normal, mas que descobre que tem síndrome de Down após o nascimento, logo após o nascimento. Aqui, ó, no caso de um bebê que nasceu e no começo que nasceu, e no momento que nasceu, comunicaram à mãe que a criança tinha síndrome de Down. A mãe ficou surpresa e mal conseguiu acolher o bebê naquele momento. Ficou meio em choque. Tu podes comentar alguma coisa sobre isso? Sim. O bebê é um ser consciente. Então, quero deixar bem claro. O bebê é um ser totalmente consciente. Ele sente, ele sabe tudo que a mãe está vivendo, o que o pai está vivendo. E isso é facilmente comprovado, tá, Guilherme? Porque numa regressão, numa hipnose, a gente volta para a nossa experiência intrauterina assim, ó. É muito fácil. Tá? Hipnose então, é fabuloso. Então, se qualquer pessoa duvida, é só fazer assim, que rapidamente você perde todas as dúvidas, porque você vê o passo a passo de toda a sua gestação, seu nascimento, é impressionante. Perfeito. Então, a reação da mãe, no momento, então, do nascimento, o bebê tem consciência. Então, ele sabe o que a mãe está sentindo, perfeito, ele sabe como foi recebido, e ali ele vai interpretar essa reação da mãe, e ele vai tomar uma decisão. As decisões mais comuns, não é regra, as decisões mais comuns são, super magoado, eu tô com uma mágoa profunda, vai virar a minha ferida emocional, e aí eu posso ou me rebelar, então ser extremamente rebelde, agressivo com essa mãe especificamente, e quando o bebê, eles já mostram, é aquele bebê que na hora de mamar fica mordendo a mãe, arranhando a mãe, não é à toa, os bebês são seres conscientes. Ou ele pode ir para submissão, já que eu causei uma decepção na minha mãe, o que eu preciso fazer para ser aceito? Então eu vou ser o filho extremamente bonzinho, que não dá trabalho, que dorme bem, que todo mundo fala assim, nem parece que tem um bebê. Isso mesmo, ele tendo síndrome de Down, não é isso? Confere? Sim, porque a consciência independe do corpo físico, né? E é engraçado que eu li isso para ti totalmente sem me lembrar de um detalhe básico. O primeiro filho do segundo casamento do meu pai foi desse jeito. Ele tem síndrome, inclusive eu sou até padrinho dele, é o João Vitor, e a mãe dele, eles só descobriram no parto. Tá? Mas ele é um garoto super tranquilo, assim, dentro das possibilidades, né? Ele já está com 17 anos agora. Só uma coisinha, Olivia, tem uma pessoa que perguntou o teu Instagram. Gente, ela tá usando o Instagram pessoal, que é o Olivia Yumi, mas não é esse. Eu vou digitar não é esse o Instagram profissional dela. Ela só entrou com esse porque o Instagram, de algum jeito, não aceitou um profissional pra gente falar. E aí ela entrou no pessoal. Mas o Instagram da Olivia profissional, onde você vai encontrar vários textos, vídeos. É maravilhoso o Instagram dela. Eu super mega recomendo. Olivia, underline. Underline, né? Olivia, Tani. T-A-N-I. Tá? Esse é o Instagram. Isso, exatamente. Dela, tá bom? Olivia, e o parto de fórceps que você acabou não falando? Duas pessoas perguntaram aqui. Tá. Fala um pouquinho, bem rapidinho. Eu vou falar rapidamente sobre o fórceps ou o extrator a vácuo, que vale também. E também depois a última pergunta, senão nós vamos ser angustiadas, né? Fica então, fria que eu tô controlando o tempo. Beleza. Então, o parto que precisou de uma ajuda, principalmente o fórceps ou o extrator a vácuo, já mostra que é um bebê que tem medo de nascer, tá? Então o bebê que tá alto, no meio do trabalho de parto subiu, não desce de jeito nenhum, não dilata. O que isso está mostrando? Que o bebê tem medo de nascer. Por que ele tem medo de nascer? Porque essa mãe está com medo do parto, ou porque esse bebê sabe que ele não foi desejado num primeiro momento, que ele vem causar uma série de transtornos, por exemplo, financeiros, no relacionamento, no trabalho. É um bebê que interpretou que a chegada dele não é esperada, né? Até pode ser, mas ele já interpretou lá atrás, né? No momento da descoberta da gravidez, no momento da descoberta do sexo, etc. E aí, com o uso do fórceps, ele tem uma grande violência, né? Porque imagina, são duas peças de ferro, aço bem pesadas, e aí pega aqui, né, na região do crânio, maxilar, e é puxado. Então, ele tem normalmente uma característica de personalidade que vai para uma agressividade,
Não Olha. gosta que ninguém interfira nas coisas dele. Normalmente é mais introspectivo, gosta de ficar no espacinho dele, seguro, não quer que ninguém interfira. E lógico que tanto o extrator a vácuo quanto o uso do fórceps foi necessário para o seu bebê nascer. Então foi graças a isso que ele chegou, que ele está aqui. Foi uma intervenção necessária. Porém, eu estou aqui falando quais são as impressões que ficam no bebê. Então é um bebê que é agressivo, é irritadiço, não gosta que toquem na cabeça, é muito difícil para deixar lavar o cabelo, por exemplo, né? Ou cortar o cabelo, não gosta de receber carinho no rosto, beijinho, ele fica irritado porque tem memórias traumáticas fortíssimas, tá? E aí é bem comum, Guilherme, esses transtornos, né, do opositor, tal, que é uma criança extremamente rebelde, tal, ter sido muito violada no nascimento. Olha, ela tem uma agressividade porque ela sofreu uma agressão no parto. Que coisa. Né? Então tem relação com isso também. Show de bola. E aí vamos falar a última... Muito bom. Vamos. Calma que ainda tem 12 minutos, né? Eu tô contando. Então tá bom. Tá? Bom, a última pergunta, Olivia Tani, é como mudar o que aconteceu de negativo? Que isso aí é fundamental, né? Então, como mudar deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? Ou esclarecer melhor para as pessoas. O que fazer para suavizar ou amenizar todos esses impactos negativos com o fórceps, com a cesárea, ou mesmo com o parto normal, humanizado que for? É assim? Sim, sim. Então, eu trouxe bastante informação e aí, né, muitas fichas devem ter caído, inclusive muita culpa deve ter surgido também, o que é natural. Então, a gente... Não, quando eu comecei a estudar isso, gente, eu deve ter ficado doida. Era choque atrás de choque. Eu ficava assim, sem reação, eu chorava. Eu tinha visto assim, eu estava lendo livro. Eu fiquei com vontade de chorar algumas vezes aqui quando tu falando. Deve ter algumas mamães também que ou choraram ou estão segurando o choro. Sim. Então tinha vez que eu lia livros, né, para estudar, da formação mesmo dessa área, e eu começava a chorar no meio do capítulo, porque eu tenho 2 filhos, né? Mas eu comecei a entender muito sobre eles, e foi só através desse conhecimento que eu consegui ajudá-los, porque eu não entendia Perfeito. o que acontecia com os meus filhos, né? Perfeito. Então foi através desse conhecimento. Então eu quero trazer aqui uma analogia que eu costumo fazer, Guilherme. Uma pessoa, um adulto, né? Se sofrer, por exemplo, um sequestro, tá? É só um exemplo, gente, mas todos concordam que é uma experiência aterrorizante, traumática, né? E aí, se essa pessoa sofreu ou um sequestro relâmpago ou ficou sequestrada por dias, você concorda que para cada uma das pessoas o trauma é o mesmo? Não é porque, o seu foi relâmpago, não foi nada, eu fiquei uma semana. Para aquela pessoa, aquele trauma toma conta da vida dela. O que vai acontecer com essa pessoa, com esse adulto que sofreu um sequestro? Ela vai mudar a partir daquele evento. Ela vai conseguir dormir bem, Guilherme? Uma pessoa que foi sequestrada volta para casa. Jamais. Não. O que acontece num sequestro? A gente sente muito medo, né? Pânico, o medo de perder quem a gente ama, um risco de vida, certo? Tá. E depois que a gente deu tudo certo, voltamos para nossa casa, para nossa família. Vou conseguir dormir bem depois disso? Nunca. Muito provavelmente eu vou ter muitos despertares, pesadelos, agitação, e talvez vou desenvolver uma insônia, exatamente. Depois disso, eu vou confiar nas pessoas? Quando alguém chega perto de mim, qual vai ser a minha reação? Né? Se eu vou conseguir andar na rua tranquilamente? Jamais. Eu vou sair à noite? Eu vou socializar em festas e tal? Não. E por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com o bebê? Eu vou mudar a partir daquele trauma, ok? E se eu passei por essa experiência, Guilherme, o que você indicaria para mim, para eu poder lidar com esse trauma, com essa experiência? Você vai falar assim, Olivia, toma um chá de camomila, toma um calmante, toma um banho relaxante, vai fazer uma massagem. Acho que você não está fazendo a rotina do sono direito. Acho que você está assistindo muita televisão, fica muito no WhatsApp até tarde, por isso que você não consegue dormir. Isso vai resolver? Nunca. Não. O que a gente costuma recomendar para um adulto que passa por isso?
Terapia. Terapia. Ajuda. É o que eu falo Busca todo uma santo ajuda dia. terapêutica para Dia eu lidar falo isso. com um trauma, para lidar com as suas emoções, não é? Isso. E se a gente não lida com o trauma, vira o quê? Vira uma doença, certo? Né? Que A pode gente vai levar, manifestar. que pode levar à morte. Exato. Eu sou de escorpião, eu sou bem traumático. Ah, entendi. Percebi. Mas também, né, da constelação a gente fala muito de vida e morte. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque um bebê que teve um nascimento traumático, que teve separação pós-parto, internação, UTI, nasceu de fórceps, na gestação sofreu risco, né, de perda, porque a mãe sentia muito medo, a mãe tinha, uma pessoa falando, depressão. Tudo isso são traumas pré-natais, traumas intrauterinos ou traumas de nascimento. Okay. Então, o bebê que é agitado, não consegue relaxar para dormir bem, ele está mostrando que ele está revivendo o trauma. E por que o bebê não acalma? Ah, Olivia, já dei chá de camomila, já dei banho relaxante, já organizei a rotina, já coloquei música. Por que esse bebê não melhora? Porque não é isso que vai melhorar uma pessoa que está traumatizada. Esse bebê precisa de terapia. Ah, Olivia, mas que terapia que bebê pode fazer? Várias terapias holísticas. Não é o pediatra que vai resolver a parte emocional. O pediatra vai resolver lá o sintoma físico. Mas a parte emocional, não. Então, um bebê precisa passar por terapeutas holísticos que vão atuar no corpo, na mente e na alma deste bebê. Perfeito. Então, terapias como terapia floral, que é a minha especialidade. Que eu amo de paixão totalmente floral. Adoro floral. Totalmente seguro. Fã. Isso. Terapias como constelação familiar, como Theta Healing, barras de axis, aromaterapia, reiki, acupuntura, microfisioterapia, muito bem, osteopatia. Então, hoje existe uma série de terapias holísticas que, para bebezinhos e crianças, elas são extremamente benéficas, porque elas não têm a parte racional para ficar invalidando tudo, elas recebem super bem. Isso é que eu ia dizer. Como eles têm um ego ainda praticamente não formado, ou pouco formado, para eles, é que nem uma constelar. Constelar criança é uma mão na roda. Elas em 20 minutos entendem o que um adulto vai falar, né? A Thaís está dizendo que vai acabar, ainda falta 5 minutos, meu amor, é às 22h07. Tô de olho aqui, mas continua, tá? Tem 5 minutos. Então, a Cláudia está perguntando assim, o bebê, sim, a terapia é no bebê. Tá. A terapia é no bebê. Dependendo do caso e de cada profissional, ele pode avaliar e falar assim, não, essa terapia tem que ser aplicada na mãe e o bebê vai se beneficiar por simbiose, né? Como porque eles estão em simbiose. Como no caso da constelação. Na constelação, lógico, que não é o bebê que vai constelar. É a mamãe, ou o papai, ou os dois que constelam, né? Isso. Então, depende da terapia, né? Mas... Olivia, tem alguém perguntando aqui sobre a tua formação e sobre como faz essa formação. Tu pode informar isso? Pode, e rapidinho, se pode constelar... Se pode constelar o bebê? Pode. Pode sim. Pode. Ah, cara, pode constelar o bebê. Vai. Mas fala da tua formação, rapidinho aí. Então, a minha formação chama-se, é em inglês, tá? Traduzida do inglês para o português ao pé da letra, é psicologia pré e perinatal ou psicologia da gestação, parto e puerpério, tá? Então, essa formação no Brasil, do jeito que eu fiz, não conheço. Mas eu sei que tem alguns profissionais no Brasil que fizeram essa formação fora e atuam aqui no Brasil. Mas eu mesma, assim, dando um busca no Google, você até encontra com o mesmo nome, mas eu vejo que o conteúdo é bem diferente. Então eu queria compartilhar com vocês esse título aqui, que é um dos livros. O Extraordinário Poucos Mundo livros. Interior. O Extraordinário porque Mundo... a gente lê o inverso. Tá inverso, coloca, né? Eu vou ler aqui. Mundo... É o Extraordinário Mundo Interior dos Bebês. Legal. Ela é de uma autora estrangeira que faz parte da psicologia perinatal lá fora, muito conhecida. Deixa eu ver aqui. Ela chama-se Wendy Aine. Aí eu teria que
que colocar aqui, mas ó, você Depois tu coloca buscar no teu story. Depois tu coloca no teu Tá. story a foto. Mas é O Extraordinário Mundo Interior dos Bebês. Tá? Vende nessas livrarias online aqui no Brasil, é fácil de encontrar. E tu fizeste a tua formação nos Estados Unidos, é isso? O teu Isso. curso? Isso, eu fiz com a americana que se chama Myrna Martin. Ela é já uma das pioneiras nessa área. Legal. Isso. Lá fora ela é bem conhecida, Cara, então eu fiz a formação com ela. Tu é muito chique, viu? Eu tenho uma amiga chique em São Paulo. Adorei É. saber disso. Olivia. Mas só complementando, Tá, dá para falar mais um? Fora minuto. isso, né? Tô brincando, vai. 1 minuto. Eu tenho essa formação, mas também eu sou formada em linguagem do corpo, em terapia floral, em constelação familiar, tá bom? Então eu vou unindo todos esses conhecimentos para ajudar. E o meu trabalho, Guilherme, quem se interessar, lá no meu Instagram, que é o Olivia_Tani, nos meus destaques tem as informações de todos os programas que eu tenho. Porque o meu trabalho, Guilherme, não é fazer o atendimento individual. Sim. O meu trabalho é ensinar mães a compreenderem seus filhos através do histórico de gestação e nascimento e para que as mães tenham autonomia para conseguir ajudá-los através da terapia floral. Muito então, bom. O meu trabalho é ensinar mães, não é o atendimento individual. Muito bom. Cara, a mulher botou aqui, ela é F. Eu concordo. Muito show de bola. Olivia, você é uma profissional fantástica. Quero te agradecer de coração. Eu quero terminar essa live com calma. Não quero fazer como a outra que a gente terminou correndo. Eu quero te agradecer de coração. Você é uma pessoa que eu te conheci porque você me indicava o meu trabalho sem nem me conhecer, né? E aí um dia eu fuçando no Instagram, eu resolvi procurar essa tal de Olivia Tani, que tanto me indica para as pessoas. Te achei, acho o teu conteúdo fabuloso, não estou falando isso para encher linguiça. Vocês verem, eu tenho 20, gente, eu sigo 20 pessoas, dentre elas a Olivia. Então a Olivia, né? Para eu seguir a Olivia, porque ela não é, no meu critério, uma pessoa, né, descartável, pelo contrário, né? Não desmerecendo outras pessoas, mas enfim, eu sou bem criterioso, e até porque eu uso meu Instagram para profissão mesmo, meu profissional. Mas enfim, é uma profissional de mão cheia. Tive a oportunidade de ser atendido pessoalmente por ela na questão do meu filho, como eu falei mais cedo, no começo da live. Fiz uma constelação com ela, né, Olivia? A gente fez essa troca. E espero, sinceramente, que a gente continue nesse trabalho. O meu objetivo é fazer